Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu acho que é a resenha mais complexa que eu já fiz aqui no canal até então. Eu confesso que eu já terminei de ler esse livro há uns 4 dias e nesses 4 dias eu fiquei me questionando em como é que eu ia apresentar esse livro, porque ele é uma mistura de muitas coisas que ao mesmo tempo se convergem. Mas calma, que eu vou explicar para vocês. O livro de hoje, entrando mais ou menos numa onda, que eu comecei a ler recentemente livros de origem oriental. O livro de hoje se passa justamente numa cidade do Oriente e é intitulado Um Gato em Tóquio, escrito pelo Nick Bradley. Uma cidade, muitas histórias, o livro que conquistou milhares de leitores ao redor do mundo. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, é um livro que tem um pouco de cada coisa, mas eu vou explicando no decorrer da resenha. E como o título já sugere, o nosso personagem principal dessa história, na verdade, é um gato. Ou melhor, uma gata tricolor. O livro, ele é uma mistura de contos, só que no meio do livro você encontra até quadrinho, e ele é muito interessante porque todas as histórias, apesar de parecerem independentes, têm essa gatinha em comum. No entanto, ela pode surgir de formas diferentes. A primeira história é a história de um cara que ele é tatuador e geralmente ele tatuava pessoas da máfia Yakuza. E aí, um belo dia, chega uma jovem para ele pedindo para que ele desenhasse nas costas dela inteira o mapa da cidade de Tóquio. E aí, ele vai lá, faz o rabisco nas costas dela e quando ele mostra para ela, ele colocou ali algumas pessoas transitando pela cidade. Ela falou que não queria pessoas, só queria a cidade. Eis então que o tatuador, no meio do trabalho, já que a mulher não estava vendo mesmo, resolveu ali desenhar nas costas dela, num determinado cantinho, uma gatinha tricolor. Para quem não é muito familiarizado com gatos, há uma meio que um padrão de que sempre que o gato é tricolor, ele é fêmea. Eu não sei se existem gatos tricolores macho, mas sempre ouvi dizer que tricolor é fêmea. E aí ele coloca a gatinha lá, meio que de brincadeira, a moça vai embora e volta no dia seguinte para uma nova sessão. Quando ele vai tatuá-la no dia seguinte, a gatinha sumiu. A gatinha foi parar em outra parte do desenho. E aí começa o mistério. E aí, sobre essa parte, diz o seguinte: bom, ela não queria pessoas. Animais não eram pessoas, né? Ele sorriu para si mesmo e desenhou uma gatinha, com duas manchas coloridas do tipo tricolor, bem em frente à estátua do cachorro Hachiko em Shibuya. Então, continuou seu trabalho. E foi nesse dia que aconteceu pela primeira vez. Quando Kentaro estava na metade da coloração da tatuagem, seus olhos passaram pela parte de Shibuya que ele já tinha completado. Ele viu a estátua do cachorro Hachiko e seus olhos seguiram para as ruas comerciais de Harajuku. Mas então, algo se acendeu em sua mente. Ele voltou a observar a estátua. A gata tinha sumido. Ele piscou e balançou a cabeça. Talvez o cansaço finalmente o tivesse afetado. Olhou de novo. Não, a gata não estava mais lá. Será que ele tinha imaginado desenhar aquela gata? Sim, essa era a explicação mais simples para o sumiço do animal. Ele provavelmente tinha sonhado que desenhava a gata e o sonho lhe parecia tão vívido que ele tinha acreditado. Sim, estava tudo bem, sem dúvida. Sonhos às vezes invadiam a realidade, não é? Mas naquele mesmo dia, quando estava prestes a sombrear a área em volta da Torre de Tóquio, vislumbrou algo que lhe deu um calafrio. Ele estava correndo os olhos pela rua da estação Hamamatsucho, em direção à região da Torre de Tóquio. E logo abaixo de uma rua lateral que saía da rua principal, ele viu a gata. Mas o quê? E aí, a dona do desenho pergunta o que aconteceu. A agulha de sua mão estava tremendo um pouco, mas ele se controlou.
Talvez tivesse confundido onde tinha desenhado a gata originalmente. Com certeza era isso. Ignorou a gata e recomeçou o trabalho, colorindo a torre de Tóquio de vermelho e branco. Mas na sessão seguinte, antes de iniciar o trabalho, procurou a gata nas ruas laterais, perto da estação Hamamatsucho, e não a encontrou. E quando estava colorindo as ruas do parque Inokashira, em Kishijoji, viu a gata espreitando a beira do lago no meio do parque. Ela estava definitivamente se movendo. Kentaro passou a temer as sessões com Naomi. Ele não conseguia trabalhar sem antes achar a gata, e de vez em quando passava 1 hora vasculhando a cidade à procura dela, para só então começar a trabalhar com suas agulhas e tintas. Por consequência, isso acabou atrasando o progresso da tatuagem, que já estava demorando muito mais que o planejado. Naomi nunca reclamava do tempo que ele levava na tarefa, e aos poucos as sessões foram ficando cada vez mais exaustivas conforme ele ia sendo assombrado pelo espectro da gata. Ele sonhava com o animal perambulando pela cidade e passava a maior parte da noite em um pesadelo lúcido, suando de pavor na luta para encontrar a gata esquiva. Você não vai me pegar, ela o provocava, piscando seus estáveis olhos verdes para ele. Velho burro, não vai, não vai, não vai. Ele queria agarrá-la pelo pescoço e sacudi-la, extraí-la, arrancá-la de seu trabalho, sua arte, sua Tóquio e, principalmente, sua Naomi. Porque ela era dele, não era? Toda esparramada ali diante dele dia após dia. Em uma sessão, ele passou a maior parte da tarde procurando a felina, percorrendo todas as ruas e becos, mas a bichana não estava em lugar algum. O alívio o banhou feito água quente. Ele devia tê-lo imaginado desde o começo. Mas enquanto seus olhos seguiam por Roppongi, seu coração parou. Ali estava ela, emergindo de uma saída do metrô. Seu rabo estava erguido, como se o estivesse provocando. Naquele dia, ele só conseguiu trabalhar meia hora na tatuagem antes que Naomi tivesse que sair. E aí o cara fica pensando que ele tá completamente maluco. E aí ele tem uma ideia de comprar uma faca super afiada e arrancar literalmente a gata do desenho que ele havia feito. E aí, olha o que acontece. Levou a faca para casa e a afiou. Depois a testou no próprio dedo, que jorrou sangue com a mínima pressão. Prendeu a arma debaixo da mesa para que Naomi não a visse. E esperou. Quando foi assinar seu nome, na tatuagem, no final da tatuagem, viu a gata sentada do lado de fora do estúdio de tatuagem dele. Então, teve a terrível certeza de que se desviasse o olhar da tatuagem no corpo de Naomi e olhasse para a porta, veria a gata sentada ali, observando com seus olhos verdes. Engoliu em seco e fechou os olhos. Mas a cidade ainda estava lá. Era como se a olhasse do espaço. Sua mente era como uma câmera olhando para baixo. Então, a câmera começou a dar zoom no globo, no Japão, em Tóquio, até chegar às ruas. Focou o telhado vermelho de seu estúdio e lá se viu trabalhando nas costas perfeitas de Naomi na tatuagem da cidade. A câmera não parou. Ele havia perdido o controle. Ela focou a tatuagem e continuou dando zoom no Japão, em Tóquio, em Asakusa, no telhado do estúdio, focando na tatuagem mais uma vez e assim por diante, indefinidamente. E aí, o resto dessa história vocês vão ter que ler nesse livro. Mas essa é somente a primeira de muitas outras histórias. Então, tem um outro personagem que é um senhor que mora nas ruas, e aí ele conta a história dele, e tem também a gatinha tricolor que aparece nessa história. E aí ele falando da família dele, ele fala de um irmão dele que vai aparecer numa história mais à frente, contando especificamente a história do irmão dele. Então, assim, no começo são várias histórias totalmente diferentes uma da outra, mas que da metade para o final, os outros personagens vão sendo linkados com os primeiros personagens. Então, é um livro que vai e volta, e quando você acha que você entendeu, você não entendeu bolhufas. Por isso que eu falei que ia ser uma resenha um tanto complicada até de eu explicar. Como eu falei,
A gata tricolor, ela aparece sempre nas histórias, mas de formas diferentes, porque no livro eles contam de uma lenda que tem no Japão, de uma não sei se eu vou usar o nome entidade, que consegue se transfigurar de mulher para gato. Então, determinadas histórias, a gata tá em formato de mulher. Então é muito interessante porque eles vão trazendo essa questão das lendas urbanas também, fica todo um clima de mistério em todas as histórias. Então, é um livro que prende do começo ao fim, apesar das histórias, como eu falei, num primeiro momento não fazerem muito sentido, mas no final eu achei muito legal. Eu esperava um final diferente, mas eu confesso que eu fiquei imaginando que talvez pudesse ter até uma continuação, porque eu acho que ainda teria coisa para ser feita. Eu senti falta de alguns finais que na minha cabeça eu imaginei que iam rolar e não rolaram, mas eu achei realmente um livro bem interessante, bem diferente. Eu tô gostando bastante desses livros que eu tenho lido ultimamente, japoneses, coreanos. Então, eu tô achando uma literatura bem diferente e muitos deles têm essas coisas em comum, né? De histórias independentes que no final das contas acabam se juntando. Então, tenho gostado bastante. Se por acaso você gosta de gatos, gosta da cidade de Tóquio, porque é muito legal que eles vão falando sobre coisas da cidade, cultura, comida. Então, é sempre bacana também para aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa. De toda forma, é um livro que eu super indico. Então, se por acaso você já leu esse livro, coloca aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se não gostou, o que você não gostou, que eu vou adorar saber a sua opinião, vou querer saber se de repente foi parecido com o que eu achei. E se por acaso vocês tiverem livros para me recomendar, também podem colocar aqui embaixo no box de comentários, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ficado curiosos para saber um pouquinho mais para ler esse livro. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.